Olá, Olá, Marabô. Tudo bem? tudo bem? Então, hoje a gente está seguindo com a nossa leitura do Livro dos Espíritos. Graças ao macrocosmo. E a gente tinha parado, a gente está nas três ordens de espíritos que o Kardec classificou. E a gente vai começar, a gente está ainda na primeira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos, segundo essa classificação. E vamos começar a falar das 5 classes que estão dentro dessa ordem de espíritos Tudo bem, imperfeitos. só um Tudo bem? ponto. Só um ponto. Todo o comportamento do próprio natural, natureza, dos agentes químicos, dos processos de formatação da própria existência, são processos que não dão a mínima para classificações, tampouco para nomenclaturas. Eles são o que são e assim expressam o que tudo é. Quando eu digo que não dão a mínima, não é um desrespeito à individualidade ou à capacidade observativa dos seres que se propõem a estudá-los, e sim porque o que tudo é não pensa nem se coloca, apenas é. Portanto, com todo o respeito à classificação sobre um trabalho que trouxe, sem dúvida, consciência e experiência a muitos, vagar sobre tais colocações, afirmações ou condicionamentos, sempre expondo que em outras placas, outros locais, outros orbes, outros sistemas de vida, os mesmos procedimentos, os mesmos comportamentos, a mesma percepção de tempo podem ter denominações, interpretações e situações totalmente distintas a outros observadores. Tudo bem? Tudo bem. E o próprio Kardec fez um comentário, tá na partezinha no vídeo antes desse, a gente leu essa parte onde ele mesmo fala que os espíritos não queriam fazer essa classificação porque eles não se veem classificados dentro de classificações desse tipo, então ele acrescenta que foi um trabalho mais dele realmente do que dos espíritos em si, para que ele pudesse abstrair um pouco as coisas e assim analisar. Nós vemos e notamos a importância de tal classificação. Nós também a realizamos para estudo. Nomes como bolha, ego, superego, id, nomes como patologia, consciência, pontos de vista distintos são sempre bem-vindos para um melhor entendimento e autoconhecimento. É apenas um ponto para esclarecer algumas explicações e interpretações de tais abordagens. Entende? Sim. Então, podemos? Por favor, E aí você me interrompe, então, quando você quiser acrescentar algo. eu me sinto confortável. Fique tranquila. Então, dentro dessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, existem 5 classes que vão da 10ª classe a ser sexta classe. E a gente começa, então, a 10ª classe são os espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual.
Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Só um ponto, me perdoe. Dentro do meu ponto de vista, não existem bonzinhos nem mauzinhos. Existem experiências sobre um contexto interpretativo dentre os nossos pontos de vista, dentre um ser que está passando por algo que para ele é ruim, e o seu colega, irmão espiritual, é a pessoa que causa o que para ele é ruim. Mas dentre seus motivos, o causador está executando algo o melhor dentro do ponto de vista dele. São apenas seres em configurações diferentes, em situações diferentes, sobre condições estruturais diferentes. Então, tal classificação não tem muito sentido, pois às vezes um ser que tem a única opção em oprimir e condicionar propostas mentais ou experiências contrativas devido ao que o ser que se propõe a tais experiências pedir esse aprendizado pela lei de afinidade. Falamos lei por respeito ao termo usado e cunhado aqui, pela própria afinidade. Nos dão uma maior complexidade em falar que existe um ser que faz porque gosta, faz porque quer, faz porque tem prazer, ou um ser que faz porque isso é o único meio que, de segundo ele, pode sobreviver ou manter a sua existência ou sua individualidade. Entende? Sim, sim. Inclusive a gente vê essa evolução da consciência na própria expressão dos vilões hoje em dia, onde se tem um pouquinho mais de cuidado, pelo menos em começar assim, a se introduzir a ótica do vilão. E muitas vezes se vê que o vilão não era tão vilão assim, e tinha seus motivos, sua maneira de ver o mundo, suas interpretações, e que isso tudo tinha uma certa lógica para ele. Se eu estou em um mundo onde a única opção para manter a minha energia dentro das minhas crenças e do meu ponto de vista é consumir o outro, segue o instinto da sobrevivência, mesmo que em um padrão que, segundo os observadores daqui, não é físico nem encarnado, mas o que mantém a realidade e o funcionamento psiônico é o que sustenta o próprio mental. São assuntos futuros, mas é só para desmistificar e desconstruir essa ideia de que é o obsessor do mal, é o ser ruim. Como em outros diálogos, outras conversas e outros trabalhos, já foi brilhantemente abordado. O Egum, ou obsessor, é o maior agente kármico, pois lhe mostra o que você tem que trabalhar em si mesmo, de forma evidente e clara. Porém, nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que, em condições contrativas, a interpretação e o pensamento é algo complexo. Mas fica o convite à reflexão. Tudo bem? Sim, tudo bem. E as ações que a gente toma com a mesma justificativa moral, né? Porque essa justificativa moral é a justificativa de consumo, de comer carne e várias outras coisinhas. Sim, junto à justificativa moral para o bem-estar individual, como o egoísmo emprega e impõe. Eu, pela minha passividade psíquica, me concluo com outros seres com o mesmo ponto de vista. E quando eu tenho outras pessoas que validam o meu achismo,
Eu me sinto confortável em ter um algoz, em ter alguém egum que me faz mal, pois eu sou filho de Deus e não preciso me rever. Mas é um outro assunto. Sim. Podemos Então, continuar. continuamos. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designam pelos nomes de demônios, malgênios e espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Só um ponto, me perdoe. O mesmo questionamento e a mesma abordagem, a mesma construção de um novo pensar. É muito fácil eu estabelecer o espírito ruim, o espírito mau, o espírito que faz, porque eu não vejo ele em mim. Nós entendemos as contrações dos campos quando dizemos que tal abordagem é uma abordagem minimalista. Porém, com todo o respeito, dizemos que analisar e expor padrões no externo foi funcional. E o convite é analisar os mesmos padrões que tal classe de espíritos divaga dentro de si, dentro do ego, dentro do egoísmo, dentro da manipulação, às vezes não raciocinada, mas feita, pois nem todos os pensamentos são conscientes e nem todas as articulações mentais são interpretadas com base no eu, pois é impossível que eu seja ruim, pois ser ruim é o mesmo que a morte, e é o mesmo pensamento que as crianças têm de seus pais, pois no fundo os adultos são crianças também. Mas enfim, por favor, continue. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertencem, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Sim. Pode continuar. Então vamos à próxima, nona classe. Então, essas são os espíritos levianos. Então nós terminamos os espíritos impuros, agora estão os espíritos levianos, nona classe. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Só um Acham-se ponto. É interessante a semelhança sobre o padrão comportamental visto em 100% das famílias. Tudo o que você disse ainda há pouco ocorre em algum grau, em algum nível, em algum ponto do espaço-tempo, em todas as famílias. É um convite à reflexão. Agora, a última abordagem sobre duendes e gnomos. Eu vejo o mundo e dou forma a ele como eu desejo ver. Eu vejo as interações e contrações e expansões psiônicas do ego e da mente sobre um contexto sempre passível ao meu conceito interpretativo. Assim, tudo o que você vê pode não ser a realidade, e sim um filtro
de bases e de interpretações. Isso não foi muito divagado ou aprofundado na época, tampouco no decorrer das últimas décadas. Porém, vamos aprofundar esse tema sobre o que você vê diante de um estado expansivo, ser ou não realidade, ou ser a sua realidade. Esse ponto deu interpretação sobre uma classe de estudos e um processo de um rito, onde seres que tomam ou não essa forma são sempre endemoniados e são sempre questionados sobre suas intenções. Mas, na verdade, em suma maioria, as intenções alheias são só intenções pessoais, porque passam por esses filtros e essa ótica. Entende? Sim, sim. Após o término dessa abordagem, iremos parar e continuar as outras classes em outro dia. Tudo bem. Tudo bem? Sim. Então, continua a descrição que fala dessa classe. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. É normal expor um padrão visível sobre a mesma interpretação que eu dei há pouco. Existe um mal maior que emprega os maus menores, e assim nos dão contextos para dizer: sou uma vítima. Deus é bom comigo, pois me protege dos outros seres que o mesmo Deus criou. É um paradoxo. Eu agradeço a oportunidade. Ficou Não, alguma mas dúvida? tem mais um parágrafo nessa descrição. Por Podemos? favor. Só para terminar já no começo da próxima. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Aí é o final dessa descrição. Interessante como falar da mente é quase sempre falar dos outros, falar do próprio mental, trocando algumas palavras, aonde o padrão é sempre externo, voltando as abordagens para um padrão interno, tais afirmações são bem mais interessantes. Eu não estou dizendo que quem abordou o tema, quem descreveu e moldou esse padrão ou expressou esse padrão em palavras tinha isso, mas estou dizendo que todos temos, que todos somos e todos estamos nos conhecendo. Então, quando eu vejo algo que me incomoda, o convite do universo é: se te incomoda, é seu, e se te incomoda, podemos trabalhar em conjunto, pois no fundo somos todos uma família. Entende? Sim. Sim. Agora sim, obrigado. Qualquer Gratidão. dúvida, o menino está à disposição. E o grupo também faz Gratidão.